Apesar de ter sido um gol de pênalti, que eu não daria o pênalti também. Primeiro, uma decisão do Crespo, que eu discordo, funcionou, deu certo. Mas eu discordo, ele meteu um time reserva, né, pra jogar. O jogo foi muito ruim, né? O jogo todo, né? Foi um jogo duro de assistir, né? Quem Tava aqui. tá surpreendendo no Campeonato Brasileiro é o São Paulo. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, 10 pontos conquistados em 12 disputados. É um São Paulo que cresceu muito. Você vê como as polêmicas fora de campo, elas podem pesar nas costas do jogador dentro de campo. Só foi o Casares renunciar, só foi o clima ficar um pouco mais leve nos bastidores. O São Paulo emplacou no Brasileiro, o São Paulo emplacou no Campeonato Paulista. Hoje, eu não vou ser mentiroso, eu assisti ao jogo do Palmeiras, eu não assisti ao jogo do São Paulo. Vou até perguntar pro Bruno Prado. Só que venceu fora de casa, né, com o gol de pênalti do Cauli. Bruno, é um começo de Campeonato Brasileiro maravilhoso e que nem o mais otimista do torcedor São Paulino, você que é São Paulino, imaginava o São Paulo ali na liderança junto com o Palmeiras. O começo é muito bom. Primeiro, uma decisão do Crespo, que eu discordo, funcionou, deu certo. Mas eu discordo, ele meteu um time reserva, né, pra jogar. Não foi nem misto, né? Foi um time reserva mesmo que jogou. O Corinthians também fez isso, né? E o Fluminense, mais ou menos. Foi decisões que eu acho que o brasileiro ele tem que ser uma prioridade. Mas ponto, isso é uma opinião minha que é importante falar independente do resultado, né? Eu tava trabalhando no jogo, eu falei isso também antes do jogo. Mas, assim, deu certo porque ele conseguiu ganhar o jogo. Mesmo com o time reserva, ele ganhou o jogo. E descansou-se alguns jogadores pro jogo com o Palmeiras. Os titulares foram entrando durante o jogo. Entrou o Marcos Antônio, entrou o Lucas, entrou o Caleri. O São Paulo foi, o Bobadilha, outro titular que entrou também durante o jogo, só o Luciano, dos mais importantes, não entrou. Mas o São Paulo venceu, que é importante. O jogo foi muito ruim, né? O jogo todo, né? Foi um jogo duro de assistir, né? Tava aqui trabalhando com o Fausto e com o Chacon, foi um jogo duríssimo pra assistir. Mas o São Paulo sai com um ótimo resultado, né? Por toda a circunstância. Os jogos fora de casa normalmente são mais difíceis, não é um campeonato que é a Liga do Mundo que tem maior diferença entre o aproveitamento dos times em casa e fora. Então nunca é fácil ganhar fora, ainda mais com o time reserva. E o São Paulo venceu por 1-0 e tá muito bem, né? 10 pontos, tá uma ótima campanha até aqui. Na maioria dos jogos joga bem. Hoje não, porque hoje também tava, como eu falei, o time inteiro reserva, o jogo foi ruim. Mas a vitória do São Paulo justa, né? A vitória justa, apesar de ter sido um gol de pênalti, que eu não daria o pênalti também. É um lance muito parecido com aquele do Carlos Miguel contra o Corinthians, que acabou nem sendo muito discutido o lance, porque teve toda a polêmica do Andréas lá na marca do pênalti, aí o Memphis escorregou. Mas foi muito parecido. O goleiro do Curitiba, ele sai, ele soca a bola, só que aí ele continua em movimento e aí ele se choca com o Tapia. E o goleiro do Curitiba se machuca até no lance, ele é substituído no lance, o Pedro Morisco, o goleiro. Pra mim foi assim, ele ganha, ele tira a bola, o Tapia até desvia a bola antes e o goleiro soca, a bola sai e depois tem o choque, que bate realmente o cotovelo dele no rosto do Tapia. Mas pra mim é o choque depois do lance. Primeiro ele consegue tirar a bola. E aí o goleiro é substituído, o Cauli bate o pênalti, já tava o goleiro reserva no gol, que quase pegou o pênalti, mas o São Paulo faz 1-0. Mas independente disso, Curitiba quase não ameaçou. Curitiba teve uma chance só, a bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, só, quando tava 0-0. Mas depois que o São Paulo fez o gol, Curitiba ficou com a bola e não fez nada.